O sol do sertão nordestino castigava sem piedade aquela manhã de 1948 em Santa Rita do Sertão, uma cidadezinha perdida entre caatingas secas e sonhos ainda mais ressecados. A poeira subia em nuvens finas toda vez que alguém pisava na praça central, e o ar parecia grosso, carregado de um silêncio que ninguém ousava quebrar. No meio daquela praça, erguia-se um cadafalso improvisado. 4 tábuas grosseiras sustentando um poste alto, com uma corda nova pendurada, balançando levemente como se já soubesse do que viria. Amarrada ao poste, de mãos atadas às costas e o hábito branco sujo de terra, estava irmã Clara, uma jovem de apenas 20 anos, rosto pálido, olhos inchados de tanto chorar em segredo. A cidade inteira se reunirá para assistir. Não por curiosidade pura, mas porque o medo obriga a presença. Dizia-se que ela havia quebrado o voto de castidade. Uma freira grávida era escândalo demais para uma terra onde a moral era ditada por quem tinha mais terras, mais gado e mais influência. E quem ditava tudo ali era o coronel Valdemar Albuquerque, dono de quase metade das terras férteis ao redor da cidade, morador da casa grande pintada de branco no alto da colina, homem de 50 e poucos anos, barba bem aparada, terno de linho impecável mesmo no calor de 40 graus. Valdemar não precisava erguer a voz para ser obedecido. Bastava franzir a testa. O delegado comia em sua mesa, o juiz de paz devia favores antigos, o padre da paróquia recebia doações generosas para a reforma da igreja. Tudo girava em torno dele. E agora, segundo a versão oficial que corria de boca em boca, irmã Clara havia se entregado a um pecado imperdoável. A gravidez era a prova. O enforcamento seria o castigo. Exemplo público. Ordem do coronel. A multidão formava um semicírculo respeitoso, ou assustado, em torno do cadafalso. Mulheres cobriam a boca com o canto do chale, homens mantinham o chapéu na mão, crianças eram puxadas para trás pelas mães. Ninguém queria ver, mas ninguém conseguia desviar o olhar. O delegado Arcanjo, suando dentro do uniforme apertado, subiu os degraus de madeira rangente e pigarreou antes de ler o auto de condenação. Por atentado à moral pública e desonra à instituição religiosa, a ré irmã Clara de Jesus será executada por enforcamento nesta data. A voz dele tremia no final da frase. Ele sabia que aquilo não era lei escrita em cartório. Era a vontade de um homem só. Do alto do coreto ao lado, Valdemar observava tudo com os braços cruzados. Não havia sorriso de satisfação, nem raiva visível. Apenas uma frieza calculada, como quem assiste ao abate de um animal que já não serve mais. Ao seu lado, 2 capangas de confianças, Capoeira e Mané Facão, mantinham as mãos próximas aos coldres. Ninguém se aproximaria sem permissão. O padre da paróquia, Padre Amaro, tentará intervir mais cedo, na sacristia, mas fora calado com uma frase seca: Padre, cuide das almas. A ordem pública é comigo. Agora o religioso estava na multidão, de cabeça baixa, rezando em silêncio, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós estavam brancos. Clara ergueu o rosto devagar. Seus olhos encontraram algumas pessoas conhecidas, Dona Mariana, que sempre levava pão para o convento. Seu Tião, o ferreiro que consertava as panelas das irmãs de graça, a pequena Joana, de 10 anos, que Clara ensinara a ler escondido no quintal da igreja. Elas desviavam o olhar. Não por desprezo, mas por vergonha. Vergonha de não ter coragem. Clara fechou os olhos por um instante. Sentia o bebê mexer dentro dela, um movimento leve, quase tímido, como se pedisse perdão por existir. Ela sussurrou uma oração que ninguém ouviu: Senhor, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Foi então que se ouviu o som distante de cascos batendo na terra seca. Primeiro fraco, depois mais firme, ritmado. Um cavalo se aproximava pela estrada principal que cortava a cidade. A multidão virou o rosto quase em uníssono. Quem viria agora, na hora marcada para a morte? O cavalo era magro, coberto de poeira, mas vinha num trote decidido. No lombo dele estava um homem simples, calça remendada, camisa de algodão desbotada, chapéu de palha amassado, pele queimada de sol e trabalho. Chamava-se Vicente dos Santos, 31 anos, viúvo,
pai de uma menina de 7 anos que deixará com a avó para vir à cidade resolver uma dívida antiga. Vicente não era ninguém na hierarquia de Santa Rita. Tinha apenas um pedaço pequeno de terra arrendada, algumas cabeças de gado magro e a fama de homem sério, de palavra cumprida. Ninguém esperava que ele aparecesse ali. Muito menos que parasse o cavalo bem em frente ao cadafalso. Vicente desmontou devagar, amarrou as rédeas numa estaca e caminhou em direção ao coreto. Os capangas se mexeram, mas Valdemar ergueu a mão, contendo-os. Curiosidade, talvez. Ou desprezo. O que você quer aqui, roceiro? Perguntou o coronel, voz calma, mas cortante. Vicente parou a poucos metros do cadafalso, tirou o chapéu e olhou direto para Clara. Por um segundo, os olhos dos dois se cruzaram. Ela reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que a fitava às vezes quando ele trazia lenha ou milho para o convento, sempre em silêncio, sempre respeitoso. Vicente respirou fundo e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu vim dizer que isso aqui não é justiça. É crime. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns riram nervosos, outros abaixaram ainda mais a cabeça. Valdemar inclinou o corpo para frente, interessado. E desde quando um homem que mal tem terra para plantar sabe o que é justiça? Vicente não recuou. Desde que vi com meus próprios olhos o que o senhor fez com ela. O silêncio caiu pesado. Até o vento pareceu parar. Clara regalou os olhos, o peito subindo e descendo rápido. Vicente continuou, voz firme apesar do tremor nas mãos. Eu vi o senhor saindo do convento naquela noite de lua nova, há 5 meses. O cavalo baio com a mancha branca na testa. O mesmo que está amarrado lá atrás da casa grande agora. Eu estava levando mandioca para minha filha e vi tudo da estrada. O senhor não me viu, mas eu vi o senhor. E vi o medo no rosto dela quando a porta se fechou. Valdemar riu, mas o riso saiu forçado. História bonita, Vicente. Mas palavra de pobre contra palavra de coronel não vale nada em cartório. Vicente deu mais um passo à frente. Então por que o senhor mandou seus homens me procurarem ontem à noite? Por que Zé Capoeira apareceu na minha cerca com uma faca na mão, dizendo que era melhor eu ficar calado se quisesse ver minha filha crescer? A multidão se agitou. Alguns olhares se ergueram. Dona Mariana levou a mão ao peito. Seu tião apertou o cabo da enxada que carregava. O delegado pigarreou, desconfortável. Valdemar perdeu um pouco da cor no rosto, mas ainda tentou manter o controle. Você está inventando, homem. E invenção tem preço alto. Vicente enfiou a mão no bolso da calça e tirou algo pequeno, brilhante. Um botão de madreperola com as iniciais VA gravadas. Ele ergueu o objeto para que todos vissem. Isso caiu na escada do convento naquela mesma noite. Eu guardei. Achei que um dia ia precisar. E o dia chegou. Clara começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam pelo rosto empoeirado. Ela balançou a cabeça devagar, como quem finalmente pode respirar. É verdade, sussurrou, voz quase inaudível. Foi ele. Eu não quis. Eu pedi para parar. Ele me segurou, disse que ninguém acreditaria em mim. A praça explodiu em murmúrios. Alguns gritaram covarde. Outros monstro. O padre Amaro ergueu os braços. Pelo amor de Deus, parem com isso. A verdade está diante de nós. Valdemar avançou um passo, furioso. Cale essa boca, padre. E você, roceiro, vai pagar caro por essa calúnia. Mas Vicente não recuou. Ele subiu os degraus do cadafalso sem pedir licença. Zé Capoeira tentou barrar o caminho, mas Vicente o empurrou com o ombro, força de homem acostumado a derrubar cerca e abrir roça. Chegou ao lado de Clara e, com as próprias mãos calejadas, começou a soltar as cordas que prendiam os pulsos dela. Ninguém vai tocar em você de novo, disse baixinho, só para ela ouvir. A multidão avançou. Primeiro tímida, depois decidida. Homens se colocaram entre os capangas e o cadafalso.
Mulheres cercaram Clara, cobrindo-a com xales, oferecendo água. O delegado, vendo o vento mudar, deu um passo para trás. Coronel, acho melhor o senhor se retirar. Valdemar olhou ao redor. Pela primeira vez em décadas, viu ódio nos olhos das pessoas que sempre o cumprimentavam com o chapéu na mão. Seus capangas hesitaram. Um deles murmurou: doutor, são muitos. Valdemar cerrou os dentes, desceu do coreto e caminhou em direção à saída da praça, tentando manter a postura. Mas as vaias o seguiram. Assassino! Fora! Covarde! Vicente terminou de soltar as cordas e amparou Clara quando ela quase caiu. Ela se agarrou a ele, tremendo. Obrigada, meu Deus, obrigada. Ele a levou para a sombra da igreja, onde as mulheres já preparavam um banco com panos limpos. Padre Amaro se aproximou, emocionado. Filha, você está viva. E a verdade venceu. Naquela tarde, Santa Rita do Sertão mudou para sempre. O coronel Valdemar deixou a cidade naquela mesma noite, levando apenas o essencial. Dizem que foi para a capital, onde tentou recomeçar, mas o escândalo seguiu. A justiça demorou, mas chegou. Meses depois, um inquérito aberto por pressão popular confirmou o estupro e o abuso de poder. Ele foi condenado à revelia. Clara nunca voltou ao hábito. Deixou o convento com a bênção do bispo, que reconheceu que a vocação dela não era mais o claustro, mas a vida ao lado de quem a salvara. Vicente a acolheu em sua casa simples. Cuidou dela durante a gravidez, ajudou no parto de um menino forte que recebeu o nome de Gabriel, anjo da Anunciação, símbolo de esperança. Os dois se casaram discretamente um ano depois, na mesma igrejinha da praça, com o povo inteiro presente, aplaudindo como se celebrasse a própria redenção. Anos mais tarde, quando Gabriel cresceu e perguntou por que a mãe tinha uma cicatriz fina no pescoço, Clara contou a história com calma. Porque um dia um homem ruim quis calar a verdade. E outro homem simples, sem nada no bolso, mas com muito coração, resolveu falar alto. Santa Rita nunca esqueceu. A praça ganhou uma placa pequena, quase discreta, em memória de quem ousou dizer não ao silêncio. E toda vez que o vento levantava poeira, parecia carregar um sussurro: a coragem nasce onde menos se espera. Às vezes, num cavalo magro. Às vezes, num homem que não tem nada a perder, exceto a consciência. E assim, o que começou como dia de morte terminou como dia de renascimento. Porque, no sertão, quando a verdade finalmente ganha voz, nem o mais poderoso consegue calá-la para sempre.